Ora boas pessoal, aqui para mais um vídeo do Dando Rider. E hoje decidi vir aqui visitar o cemitério americano e o memorial situado aqui no Luxemburgo. Portanto, isto basicamente é um sítio onde estão sepultados mais de 5.000 americanos que foram mortos durante a Segunda Guerra Mundial. E o governo do Luxemburgo cedeu este espaço de forma perpétua e gratuita aos americanos, como forma de agradecimento deles terem dado aqui uma ajuda a libertar os nazis daqui do Luxemburgo. Portanto, basicamente, os nazis entraram aqui no Luxemburgo em maio de 1940 e só foram expulsos depois em inícios de 1945, portanto foram aqui 5 anos. Lembram-se daquele vídeo da árvore de Napoleão que eu fiz recentemente? Portanto, eles na altura cortaram a árvore de Napoleão, os nazis, por razões estratégicas, entre aspas, não é? Para eliminar a coisa do Napoleão. Estão a ver aqui o memorial. 1941 a 1945. Eu hoje nem vim de moto, estão a ver ali o céu. Até vim de carro porque estou como estou. Agora não, porque vim de carro, mas estava com receio que começasse a chover. Isto, como fica aqui relativamente perto de casa, e foi um bom sítio para vir fazer aqui uma visita e para vos mostrar também. Isto aqui é bastante grande, isto penso que são à volta de 6 hectares, mais ou menos, é um espaço bastante grande. E depois tem aqui uma coisa muito interessante, que eu não sabia, é que o General Patton, portanto um dos principais oficiais, talvez o principal oficial, portanto um general americano, que comandou diversas divisões. Ele esteve no norte da África, em Marrocos, depois esteve na Sicília, mas onde ele ficou mais conhecido foi por liderar o desembarque da Normandia e, portanto, ele teve um papel extremamente importante na desocupação nazi aqui destes países. Está ali muita gente, eu depois vou ali àquela entrada. Está ali a porta aberta. Vou primeiro visitar aqui isto. Aqui as bandeiras dos Estados Unidos. E aqui tem o nome. Eu penso que são 5.075 ou 5.175 pessoas que estão aqui sepultadas. Olha aqui. The War Against Japan, 7 de dezembro de 41 a 30 de junho de 43. E aqui embaixo temos aqui um campo gigante onde estão sepultados vários milhares de militares americanos que foram mortos durante a Segunda Guerra Mundial. E o General Patton também está aqui sepultado. Deixa-me ver se encontro aqui onde é que é a sepultura dele, porque ele realmente teve um papel muito decisivo na desocupação nazi. Ora, isto dá para se ir por aqui, só ver ali a cena dele. Acho que está ali. Olha, deixa-me ver. Por aqui tenho, deixa-me só ver num instante se vos consigo mostrar. Deixa-me ir aqui por este cantinho para ninguém ver. Está aqui, está. Está ali pessoal já a olhar, mas também é rápido. Estão a ver aqui. George S. Patton, general da Terceira Armada
21 de dezembro de 1945. Ele está sepultado aqui. Está aqui no centro. Continua aqui a comandar aqui estas tropas todas. Pá, o que é mais estúpido foi a forma como ele morreu. Em dezembro de 1945, já com a guerra terminada, e ele com 6 anos a liderar tropas e pá, não é? Com um papel muito importante, devia estar cansadíssimo de ter lidado com isto tudo. Um amigo dele convidou-o para ir à caça na Alemanha, em Heidelberg. Convidou-o para ir caçar e pá, ele meteu-se num carro, devia ser daqueles carros do Estado, era um Cadillac antigo, e até estava a ser conduzido por um militar, não é? Um condutor. Pá, foi uma coisa muito esquisita. Ele, pá, eu não sei bem mas eles pararam numa paragem de nível para deixar passar um comboio, e depois ia um caminhão do exército à frente deles, e opá, não sei como o Cadillac onde ele ia bateu, e o Patton ia no banco de trás, e aquilo tinha uma divisória entre os bancos da frente e os bancos de trás. Pá, não sei como é que aquilo aconteceu. O Cadillac bateu contra o caminhão militar que ia à frente, e ele, claro, em 1945, eu lembro-me de ser miúdo e não havia, e andar em carros sem cintos de segurança atrás, portanto em 1945 com certeza que nem havia, se calhar, nem à frente nem atrás cintos de segurança. Ele bateu com a cabeça nesse tal vidro, nessa divisória entre os bancos da frente e os bancos de trás. Pá, ficou bastante mal e teve também uma concussão na coluna. As outras pessoas que iam no carro, que acho que era só o condutor e esse amigo dele que também ia atrás com ele, pá, ferimentos ligeiros, praticamente nada. Ele foi para o hospital, teve lá 12 dias e acabou por morrer desse acidente, que segundo dizem foi até a velocidade muito baixa, foi tipo uma distração do condutor, pá, mas que apanhou o general Patton, deve ter apanhado desprevenido, ou ele ia a conversar ou qualquer coisa do género, e ele acabou por morrer assim, dessa forma. Há aqui um avião, o aeroporto é mesmo aqui ao lado. E tem aqui estas tem aqui o nome das pessoas todas, Leonard Baker, a 10ª Infantaria Armada, Nova York, um rapaz de Nova York, 16 de março de 1945. Pá, as guerras, isto agora, associando aqui um bocado isto que estou aqui a ver hoje com a atual guerra que está a existir entre a Ucrânia e a Rússia, independentemente de quem tem razão ou o que quer que seja, pá, é o número de mortes que acaba por acontecer e o sofrimento da família, das pessoas, que isto acaba por ser um sofrimento quase eterno, não é? Porque eu que sou pai, pá, imagino se tivesse um filho com 18 ou 20 anos que fosse para uma guerra e que acabasse por morrer, era uma coisa muito difícil, seria uma coisa muito difícil de ultrapassar, principalmente porque a lei da vida, a lei normal da vida e aquilo que se aceita melhor é, portanto, os avós vão primeiro, depois vão os pais, depois vão os filhos, portanto é a lei normal da vida e é aquilo que nós somos, entre aspas, instruídos para acabar por aceitar da melhor forma. Agora, quando essa ordem se inverte, acaba por ser bastante complicado para qualquer pessoa, não é? Deixa-me ir aqui este banquinho a ver se apanho aqui uma vista boa aqui disto tudo. Deixa-me sentar aqui no banco. Estão a ver, isto é gigante. Para aquele lado tem aqui esta avenida que eu desci agora e continua depois para ali. Se for por aqui continua, ainda tem mais para lá, mas eu penso que é tudo sepulturas de pessoas, é tudo dentro disto.
Mas é assim, apesar de tudo, apesar disto, destas infelicidades, de toda a gente, de todos estes jovens, que deviam ser todos pessoas jovens que morreram, acabaram por prestar um serviço nobre, de certa forma, porque se não fosse isso, imaginem como é que tinha sido o seguimento da ocupação nazi pela Europa toda. Até Portugal tinha sido tomado, Espanha também, França já estava meia tomada, não é? E eles, se não tivesse acontecido o desembarque, olha este, Rhode Island, Arthur Cordeiro. Cordeiro. Se fosse Cordeiro, podia ser tipo mexicano, até parece um nome de descendente português. Arthur Cordeiro. Tudo 45, 1945. A coisa que tem é que os nazis foram expulsos de Luxemburgo 2 vezes. Foram expulsos uma vez em 44 e depois voltaram a entrar aqui no Luxemburgo novamente. O Luxemburgo não tinha forma de controlar aquilo, como é lógico, toda a gente sabe qual era a dimensão da armada nazi naquela altura e a agressividade que eles tinham perante tudo. Olha aqui Opa, será que a gente... Eu estou a ver ali pessoas dentro a pisar a relva, eu acho que se pode. Olhem aqui este Day G. Turner. É uma sepultura diferente, é dourada, porque este recebeu uma Medal of Honor. Tem aqui uma bandeira americana junto, estão a ver? Deve ter sido um soldado que deve ter feito, pronto, deve ter tido um papel mais... Deve ter feito alguma coisa de mais importante durante a guerra e antes de morrer, mas recebeu a medalha, a Medal of Honor, por causa dos serviços prestados. E em relação a esta guerra entre a Ucrânia e a Rússia, é uma situação complicada, não é? E todos os dias continuam a morrer pessoas, filhos de mães e de pais, e tanto de um lado como do outro. Atenção, é que o problema disto é que não é só um dos povos, é que nas guerras morrem sempre. Aliás, a Europa, com a ajuda dos Estados Unidos, e não só conseguiram expulsar os nazis, mas isso não impediu que tivesse morrido esta quantidade toda de gente americana, não é? Portanto, acaba sempre por ser para um lado e para o outro. Quem vai à guerra dá e leva. É um bocado por aí. E agora vou só ali acima a ver se não está ninguém, para fazer ali a visita dentro daquele memorial que está ali. A ver... parece-me que não está ali ninguém à porta. Que eu não gosto muito de filmar se tiverem pessoas, apesar de eu poder cortar depois, mas também gostava de filmar assim a entrada, tudo completo. Aqui está refletido a memória do valor e do sacrifício. É uma capela. Para quem quiser vir aqui rezar ou isso, tem aqui 3 sítios, de um lado e do outro. E portanto, basicamente, tem aqui um teto espetacular. Estão a ver? Aqui no teto. O general Patton, quando acabou a guerra, mal ele sabia que passado 2 meses que ia morrer, e ele sempre disse que quando lhe acontecesse alguma coisa, que queria ser sepultado junto dos camaradas dele, tanto de guerra, que era aqui no Luxemburgo. Acabou por ser mais cedo do que o que ele provavelmente esperava, mas fizeram-lhe a vontade e ele está aqui no centro a comandar as tropas na mesma. Só acabar de filmar aqui até à saída, que ali a entrada tem ali uns portões porreiros. Isto deve ter ficado construído, isto deve ter ficado uma pipa de massa com isto tudo. E ao fim e ao cabo todo o nosso destino e de toda a gente é isto, não é? Infelizmente uns mais cedo, outros mais tarde, mas no final estão a ver aqui esta entrada ali com aquelas águias.
E pronto pessoal, fica aqui mais um vídeo, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever o canal, de me ajudar a tentar chegar aos 1000 subscritores. Um grande abraço e até ao próximo vídeo.